Olá, eu sou o Matheus Olá, eu sou o Marlon. e juntos vamos apresentar o método de ordenação Quicksort. O Quicksort é um algoritmo de ordenação criado em 1960 por Charles Hoare. Na época, Charles estava traduzindo um dicionário do inglês para o russo e, após a tradução, ele precisava deixar as palavras em ordem alfabética e decidiu usar a computação para isso, nascendo assim o Quicksort. O método consiste em selecionar um ou mais elementos da sequência de dados, que será chamado de pivô. Depois disso, o algoritmo ele vai ordenar todos os elementos que são menores que esse pivô. Depois desse primeiro processo, o vetor ele vai ficar dividido então em duas sublistas, uma com os elementos menores e outra com os maiores, que é o pivô. Aí é aplicada uma recursão a cada uma dessas sublistas. Então é repetido o processo, é selecionado um pivô, o algoritmo ele vai ordenar os elementos menores que o pivô e os maiores, dividindo em sublista e chamando a recursão de novo. Isso tudo até que os elementos sejam ordenados. Bom, então antes de partirmos para a implementação propriamente dita, vale ressaltar que a execução do Quicksort pode ser facilmente descrita por uma árvore binária. Ou melhor dizendo, o Quicksort é uma versão otimizada de uma árvore binária ordenada, onde sua raiz é o pivô e os nós as chamadas recursivas. Agora sim, partimos para a implementação e implementamos o código em C, mas os princípios são os mesmos para toda e qualquer linguagem. Como dito anteriormente pelo Matheus, a primeira parte é a determinação de um pivô. No nosso caso, utilizamos o primeiro elemento da lista, mas há também a possibilidade de utilizarmos o termo médio, que é dado pela média entre os extremos início e fim. O segundo passo talvez seja a parte mais complicada da implementação do Quicksort, que é a sua partição. A partição dos elementos a partir do pivô deixa os elementos menores à esquerda e os maiores à direita. Essa função é percebida nos dois whiles inferiores, na imagem ao lado, onde o primeiro avança posições à esquerda até o seu limite pivô, analisando os menores elementos e movendo-os à esquerda. Enquanto isso, o segundo recua posições à direita até o seu limite pivô, analisando os maiores elementos e movendo-os à direita. E na terceira e última parte do algoritmo, utilizamos a recursividade para percorrermos todos os elementos da sua sublista esquerda e da sua sublista direita. Quando falamos em complexidade de um algoritmo, referimos-nos a quanto tempo e memória esse algoritmo gasta de acordo com o tamanho de sua entrada. Essa complexidade pode ser dividida entre o melhor e o pior caso. Assim, temos que o seu pior caso, dado por ON ao quadrado, ocorre quando o pivô divide a lista de forma desbalanceada, ou seja, o pivô é o maior ou menor elemento da lista, dividindo-a em duas sublistas, uma com tamanho 0 e outra com tamanho n-1. Já o seu melhor caso, dado por ON log de n, ocorre quando o pivô é o elemento médio da lista, dividindo-a em duas sublistas também, mas uma com tamanho n sobre 2 e a outra com tamanho n sobre 2 menos 1. Ou seja, quanto mais as sublistas se aproximam uma do tamanho da outra, melhor será o desempenho do Quicksort. Em 2009, foi realizado um estudo que submeteu o Quicksort a dois pivôs. Foi verificado que a velocidade era, de fato, maior que a do tradicional, com o pivô. Após isso, em 2017, foi realizado um novo estudo, agora com 3, 4 e 5 pivôs. Dos resultados desse último estudo, foi visto que a velocidade continuava aumentando conforme a quantidade de pivôs, mas a taxa de aumento de um pivô para outro ia decaindo, muito semelhante a uma função logarítmica, que pode ser vista pelo gráfico no slide. Partindo agora para a análise do algoritmo, temos que suas vantagens, ou a sua principal vantagem, é que ele é extremamente rápido e eficiente para a ordenação de dados. E ao lado temos uma imagem que nos mostra o resultado de uma execução com um vetor de 1 milhão de posições, e notamos que o tempo é baixíssimo comparado a outros algoritmos de ordenação. Já sobre suas desvantagens, creio que a principal seja que sua implementação é delicada e difícil, onde um pequeno engano pode levar a efeitos inesperados para algumas entradas de dados, e também que o método não é estável.